Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, tá? Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Bom, e hoje eu gostaria de fazer um vídeo aqui que vai ser interessante, para alguns vai parecer polêmico. Já até prevejo comentários aí de pessoas que vão... tá entendendo? Vão bombardear a área de comentários aí, né? Já prevejo alguns ataques, comentários negativos, mas eu entendo que faz parte, estando nessa posição que eu tô aqui, né? Uma espécie de porta-voz fazendo vídeos pro YouTube, porém tô expressando aqui minhas ideias, o que eu penso, tô no meu canal, tô num espaço restrito, na qual tenho o direito de opinar o que eu quiser, tenho a liberdade de exalar minha liberdade de expressão. Ficou até redundante falar isso, mas enfim. Eu tenho a liberdade de expressão e eu tenho aqui uma democracia, tá? E a mesma democracia que é pra mim serve pra vocês também aí da área de comentários. Vocês podem comentar o que vocês quiserem. A área de comentários está aberta pra isso, para receber comentários que ou concordem ou discordem de mim, mas desde que as pessoas mantenham o respeito na hora de comentar, certo? Bom, vamos lá. Vem a pergunta: Jesus expulsava demônios? Será que Jesus, o personagem bíblico ali, que é considerado filho de Deus, né, que é o salvador da humanidade em tese, será que ele expulsava demônios lá no Novo Testamento? Eu quero apresentar para vocês uma visão alternativa, tá entendendo, dessa interpretação, uma interpretação alternativa acerca desses acontecimentos. Será que realmente Jesus expulsava seres malignos das pessoas, né, como a maioria das pessoas pensam? Ou será que os tais demônios que ele expulsavam, na verdade, eram enfermidades que ele estava curando? Bom, é o que a gente vai explorar aqui nesse vídeo aqui do início ao fim, tá? Quero que vocês prestem bem atenção antes de fazer qualquer julgamento. Assista até o final, tá? Nem todo mundo, pouquíssimas pessoas falam sobre isso aqui que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Bom, nós vamos então acompanhar juntos, tá? E ler juntos uma série de versículos aqui do Novo Testamento para vocês entenderem onde eu quero chegar com o raciocínio. Vamos lá, aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 18, tá? Todos os versículos lembrando do Novo Testamento, certo? Diz o seguinte, ó: como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. Você sempre vai ver uma correlação entre demônios e enfermidades, demônio e cura, né? Expulsão de demônios em tese relacionada a curas de enfermidades. Por que que isso aí está tão interligado nesses versículos? A gente vai ver ao longo do vídeo. Bom, aqui no livro de Marcos, né, que é considerado o evangelho mais antigo que se tem, Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15 diz o seguinte, ó: e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para quem tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então a gente vê aqui, ó, no mesmo trecho, poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, né? A gente vai ver mais versículos, relaxa aí. Bom, Mateus capítulo 9, versículos do 32 ao 34, diz: enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. Preste atenção, um homem mudo. E expulso o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: nunca se viu tal em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Era uma crença local da época, né, que enfermidades e coisas considerados anormais, qualquer tipo de fenômeno anômalo naquela época era considerado pela maioria como obras de demônios, né, ou como espíritos malignos influenciando. Então as pessoas já tinham essa crença local, era muito comum. Bom, então Marcos capítulo 6, versículo 13 diz: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Bom, a gente vai acompanhar esses versículos aqui. Para quem tiver dúvida, pode pegar a sua Bíblia aí. Se você tiver, pode conferir na sua Bíblia. Marcos 9,18: e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Ou seja, a pessoa que espuma e range os dentes é uma pessoa epiléptica, que tem epilepsia. O que é epilepsia? Uma doença neurológica crônica, né, causada por atividade cerebral incomum, tá entendendo? Correntes e impulsos elétricos anormais faz com que a pessoa tenha epilepsia. Será que realmente demônios que causam epilepsia, pessoal? Ou será que é uma doença que é conhecida hoje, que na época não era conhecida, portanto, e justamente por isso eles atribuíam a demônios? Uma pergunta que a gente tem que fazer, tá entendendo? Bom, Lucas 9,39 diz: um espírito o domina.
De repente ele grita, lança-o em convulsões e faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Ou seja, convulsões e ele espuma. Ou seja, isso é recorrente para quem tem epilepsia. Isso é muito comum para uma pessoa epiléptica. Ela tem convulsões e ela espuma. Não tem nada a ver com o demônio isso daí, tá entendendo? Bom, Marcos 9, versículos 20 ao 22. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ou seja, as pessoas que têm epilepsia, elas podem cair. Dependendo do ambiente, do momento, da ocasião, elas podem cair na rua, ou elas podem também cair no fogo e na água, dependendo do lugar que elas estiverem, tá? Porque pessoas com epilepsia, dependendo, se ela estiver prestes a ter um ataque e ela estiver em pé na rua, ela pode realmente cair, tá? É algo muito sinistro essa doença. Marcos 9, 17 e 18 diz, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. Acho que esse versículo aqui eu já mostrei, né? Bom, Mateus 17, 15, 16 e 17. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Mas ninguém sabe se depois que Jesus saiu, ninguém sabe se o garoto ele pode ter voltado a ter essas crises. E se o garoto tiver tido essas crises novamente, depois que Jesus saiu, né? E isso o texto não fala, né? O autor aqui não fala, então, tipo assim, não dá pra saber se o garoto realmente ficou curado de forma permanente. Bom, então tá aqui, ó, um versículo parecido, só que de Lucas, né, que um homem sai da multidão, clama para ele olhar para o filho dele, né, para Jesus, porque é o único filho que ele tem. Aí ele diz, eis que um espírito toma ele, e de repente clama e despedaça até espumar. Roguei para os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Então, quando ele vinha chegando, o demônio derrubou o garoto e ele convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Né, o mesmo versículo. Então, vocês podem ver que na maioria desses versículos, demônios eles estão sempre associados a epilepsia e enfermidades, certo? Bom, Marcos 9:25 diz, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Né? E depois no outro versículo vai falar que o espírito imundo saiu. Mas aí eu te pergunto uma coisa, se o espírito era mudo e surdo, né? Se o espírito era surdo, como que o espírito escutou o que Jesus tinha falado? Não faz sentido, galera. Se o espírito é surdo, então como é que ele ouviu Jesus falando com ele e expulsando ele? Vocês percebem como é algo que não tem muita lógica? Pois é, né? É os textos da Bíblia. Bom, então tá aqui, ó, Marcos, capítulo 1, versículos do 23 ao 26. Então tá aqui, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, ah, que temos contigo, Jesus, Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Então vocês podem ver que na maioria desses versículos há uma ligação entre demônios e cura de enfermidade. Demônios e pessoas convulsionando. Tá? Então vocês podem ver como é interessante essa similaridade, né? Essas coisas são similares aqui e elas estão sempre interligadas aqui nesses versículos do Novo Testamento, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, eu fiz esse vídeo aqui há 9 dias atrás, ó, o vídeo 615, o que são demônios, tá? A gente viu aí todos esses versículos que eu mostrei pra vocês, a gente acompanhou e leu juntos. Esse vídeo aqui eu falo que demônios eles não existem, tá? Dessa forma como as pessoas interpretam e entendem hoje, tá? E que demônios eles tinham um significado totalmente diferente antigamente, tá? Esse conceito de demônios como seres malignos, espíritos malignos que se opõem a Deus, ele começou a ganhar mais força depois da era cristã, depois do primeiro século, depois que o cristianismo estava, né,
tendo uma presença forte, tá entendendo? E aí esse pensamento se espalhou, tá? Mas o termo demônio significa espíritos guias, né? Algumas interpretações dizem que são espíritos inferiores, e para Sócrates, né, ele considerava demônio como uma voz interior, tá entendendo? Que guiava ele. Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar. Pessoal, sabemos o seguinte, que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, certo? Em grego vai estar lá a palavra daimonion, né? Que é uma palavra que no latim significa gênio, né? No grego antigo, daimonion é o nome dado na literatura antiga a uma voz interior que, segundo a tradição, dava ao filósofo Sócrates sinais de alerta para impedi-lo de tomar decisões erradas. Sócrates considerava o originador desses sinais uma divindade que ele não especificou. Então vocês podem ver que o termo demônio, daimonion, antigamente tinha um significado totalmente diferente, né? Que também tem um termo daimon, né? Do grego. Né? Então vocês podem ver que tinha um significado totalmente diferente. Na Bíblia, depois do que o cristianismo começou a ganhar força, né, que o termo foi alterado e foi aplicado a seres espirituais, certo? Seres espirituais malignos, né, que eu me refiro, que se opõem a Deus, né, que estão trabalhando a serviço de Satanás. Esse conceito é posterior. Bom, então vem a pergunta: se demônios não existem, o que era aquilo então que Jesus tanto expulsava lá nos evangelhos, né, no Novo Testamento, né? Galera, como eu falei pra vocês, vocês puderam ver que a maioria dos versículos que fala sobre Jesus estar expulsando demônios, vocês podem ver que tem a ver com pessoas epilépticas. Tá entendendo? Agora, como eu falei no início do vídeo, que eu ia apresentar uma visão alternativa, é o seguinte: e se aquelas pessoas tinham esquizofrenia? E se aquelas pessoas tinham doenças neurológicas, doenças psicossomáticas, tá? E pelo fato de não haver ciência suficiente na época e as pessoas não terem conhecimento dessas doenças, tá entendendo? Que hoje a ciência compreende muito bem. Naquela época, como eles não tinham esse nível de ciência, era muito fácil atribuir todas essas coisas a uma experiência sobrenatural, a uma experiência mística. Como eu falei, na época, qualquer fenômeno anômalo, as pessoas já entendiam que era uma possessão demoníaca. Se uma pessoa tivesse uma lesão no lobo temporal, né, que é uma região do cérebro, a pessoa já era considerada como endemoniada. Então, na época, essa crença de demônios e possessão era muito comum, tá entendendo? Então as pessoas atribuíam tudo à possessão. Bom, considerando que Jesus realmente foi real e que essa história aqui que está sendo contada no Evangelho realmente foi real e foi testemunhada por, sei lá, testemunhas oculares, vamos imaginar que tudo isso seja real, tá? Hipoteticamente. Eu acho que Jesus não viria para corrigir crenças locais. Jesus veio, curou essas enfermidades e, tipo assim, ele não tá nem aí se o ponto de vista da pessoa é equivocado ou não acerca do fenômeno que está acontecendo. Não tinha por que Jesus ir lá e explicar que aquilo ali era uma esquizofrenia, que aquilo ali era uma psicose ou que aquilo ali era um transtorno mental. Engraçado, né, que tem um trecho no livro O Exorcista, né, o livro escrito pelo William Peter Blatty. Já falei sobre esse livro aqui no canal, eu tenho ele aqui comigo, né. Engraçado que tem um trecho quando a Chris McNeil, que é a atriz de cinema, que é a mãe da personagem Regan, né, que está possuída, né, a garotinha de 12 anos, a mãe dela, Chris McNeil, quando ela encontra o Padre Carras pela primeira vez, ela pergunta pro Padre Carras o que ele acha sobre o exorcismo e tal, sobre o que ele acha desses relatos da Bíblia, né, que mencionam o fato de Jesus expulsar demônios. E o Padre Carras, ele é tão cético que ele responde para a mãe, que é ateia, né? E ali o Padre Carras, sendo um padre e ao mesmo tempo psiquiatra, ele responde para Chris o seguinte: olha, eu acho que se Jesus dissesse na época que aquelas pessoas estavam com esquizofrenia, ao invés de possuídas, é capaz que Jesus tivesse sido crucificado 3 dias antes. Então, para vocês verem o nível de ceticismo que o padre tinha, ele era muito cético em relação a essas coisas, porque ele já entendia que a ciência, né, e a medicina compreendiam muito bem, né, esses fenômenos. Hoje a gente tem conhecimento da esquizofrenia, transtorno dissociativo de identidade, né, e vários outros transtornos, assim como a epilepsia, né. Hoje já tem remédios que podem controlar os ataques, tá entendendo? Bom, galera, é o seguinte, para encerrar o vídeo, tá? Para deixar o vídeo mais denso de informações, então tá aqui, ó. A epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada pela ocorrência recorrente de crises epilépticas
que são manifestações de descargas elétricas anormais no cérebro ou impulsos elétricos. Essas crises podem variar amplamente em sintomas, desde breves lapsos de atenção até convulsões generalizadas com perda de consciência. Ou seja, é isso que acontecia com aquelas pessoas lá no Novo Testamento, naquela época lá de Jesus. Bom, a atividade elétrica anormal se limita a uma área específica do cérebro, podendo causar sintomas como alterações sensoriais, movimentos involuntários em um lado do corpo, ou lapsos de consciência. Ou seja, isso aqui na época, como as pessoas não tinham conhecimento disso aqui, era muito fácil dizer que era um demônio, que a pessoa estava possuída, estava endemoniada, era muito fácil, porque as pessoas tinham essa crença na época, né? O tratamento da epilepsia geralmente envolve o uso de medicamentos antiepilépticos para controlar ou reduzir a frequência e a intensidade das crises. Ou seja, hoje tem medicamentos que foram desenvolvidos que eles conseguem controlar os ataques, né, de pessoas epilépticas. As pessoas conseguem ter uma vida consideravelmente normal. Então tá aqui, ó. Em alguns casos podem ser indicadas outras opções de tratamento, como a cirurgia para remover a área do cérebro onde as crises se originam ou a estimulação do nervo vago. É importante ressaltar que, embora a epilepsia seja uma doença crônica, com o tratamento adequado a maioria das pessoas podem levar uma vida normal e controlar as crises. Tá entendendo? Eu conheço pessoas próximas que têm epilepsia e realmente os remédios ajudam essa pessoa a controlar essas crises. Bom, então galera, a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: então será que a ciência e a medicina venceu o demônio? Será que a medicina então e a ciência superaram o demônio? Porque os remédios, né, esses medicamentos, a forma de tratamento correto pode fazer a pessoa levar uma vida normal sem ter muitos ataques, tá entendendo? Então era isso que as pessoas tinham naquela época, e pelo fato daquelas pessoas não terem conhecimento acerca disso, tá entendendo? Elas acreditavam, elas tinham essa crença de que era demônios, porque qualquer fenômeno anômalo, qualquer fenômeno incomum que acontecia, desde movimentos involuntários e esses sintomas que a epilepsia e transtorno de psicose causam, era muito fácil na época dizer e atribuir isso a uma entidade sobrenatural, a um demônio. Vocês estão entendendo? É isso, espero que todos tenham gostado desse vídeo, espero que todos tenham entendido o meu raciocínio. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo, porque me ajuda muito para divulgar esse vídeo e para aumentar o alcance dele. E é isso, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado a todos. Talvez a gente fale sobre isso em mais vídeos, e até mais.